Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Entre Faces pelo portal Litoral Norte e muito em breve também pela TV Litoral em Pauta, que nós já estamos em vias de negociação para colocar à disposição de você que está sempre conosco. Quero aproveitar para agradecer também o nosso novo parceiro aqui do programa Entre Faces, que é a Autoescola Objetivo, que tem tudo para você que quer tirar a sua CNH, seja você de qualquer categoria, incluindo o PCD. Então procure o pessoal da Autoescola Objetivo, os contatos estão na sua tela, com certeza você vai fazer um excelente negócio e conquistar a sua CNH, que é o sonho de muita gente. Falando especificamente do nosso assunto de hoje, você já sabe que eu sempre busco os melhores assuntos para trazermos para cá e eu saio daqui sempre aprendendo muito mais. E hoje é um assunto bastante sério, bastante conciso e que traz, inclusive, uma noção exata do que é estar no poder público de um município, como é o caso de Caraguatatuba, passando por mais de um mandato como vereador, ainda em algumas secretarias, e tudo isso ele vai contar para a gente, além de novos projetos, o trabalho que vem sendo feito nessa vereança da atualidade. Eu estou falando do meu amigo Christian Bota. Seja muito bem-vindo, Christian. Ô Clóvis, muito obrigado. Estou muito feliz em estar aqui ao seu lado. Opa. Um grande abraço a todos. E desde já você sabe do meu carinho e respeito pela sua pessoa, né, o ser humano, Clóvis, que eu conheço, e pelo grande profissional que você é incontestável, né? Muito obrigado. A cidade inteira sabe toda a sua história de vida. Como artista também, agora que eu sou fã, né, da música. Enfim, parabéns. Estou muito feliz de estar aqui com você. Alguns compromissos a gente tem que ir por obrigação e por dever, né, do cargo que nós ocupamos, que eu ocupo, como cidadão, como vereador, né, já fui secretário, como você disse, e é justo, a gente tem essas obrigações. Mas em alguns lugares eu me sinto à vontade e feliz, né, como esse daqui que está com você. Eu fico muito feliz, muito satisfeito, e vou dizer mais, o Christian é o cara que eu mais fico feliz quando ele não consegue vir falar conosco, pede para adiar. Sabe por quê? Porque trabalha bastante, porque vai lá buscar muita coisa e falou, olha, eu precisava... Nós tivemos umas 2 ou 3 oportunidades e que não foi possível em virtude dos compromissos profissionais do Christian, e a gente sabe muito bem que o trabalho é muito dedicado. Agora, Christian, vamos lá, para a gente entrar mais profundamente no assunto e tudo mais, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco da sua trajetória, né? Enquanto morador de Caraguatatuba, como é que foi a sua vida pregressa até chegar ao poder público, enfim, conta um pouquinho para a gente até nós entrarmos em 2025, o Christian vereador. Legal, obrigado pela oportunidade. Clóvis, e a todos que nos assistem, eu tenho 51 anos, né? Sou caiçara, nasci aqui em Caraguatatuba. Meu tataravô é caiçara, meu bisavô, todos pescadores, meu pai pescador, né? Meus tios pescadores aqui do bairro do Camaroeiro, região central de Caraguatatuba. Então eu tenho essa tradição, né? Sou casado com a Ana Paula, sou casado há 29 anos, estou fazendo 30 anos agora Que maravilha. de casados, né? Então minha esposa é caiçara. Meus filhos, tem um casal de filhos, né? É a Carol e o Henrique. Nasceram aqui em Caraguatatuba também. E tem um netinho, caiçara também, que é o Christian, né? Homenagem que minha filha fez e o esposo dela eles fizeram a mim. Então, diante disso, o que eu quis dizer? Que sou de uma família tradicional daqui de Caraguatatuba, né? E respeito e parabenizo todos aqueles que optaram por morar em Caraguatatuba também, né? E ser caiçara ou não nos faz diferente nem melhor do que ninguém. É só para deixar registrado, né? Porque algumas pessoas que escolheram Caraguatatuba e famílias para morar, que estão aqui há décadas ou recentemente, amam a nossa cidade também. E isso que é mais importante, é amar a nossa cidade para que seja cada vez melhor. Então eu sou de família tradicional de Caraguatatuba, tenho um casal de filhos e sou casado com a Ana Paula. Sou filho do Tião Bota, foi pescador também, depois servidor público, né? Da dona Cristina Bota. Tenho serviço social há mais de 40 anos aí de voluntário. Sou irmão do Neto. Tenho 2 irmãos. O Leandro, que é o Léo, né, que é professor de educação física, e o Neto, que é o Neto Bota, também é político, atuante bem na área. Diante de tudo isso, eu sou formado em filosofia, estudei na Universidade Católica de Santos, me formei lá, depois eu trabalhei na mudança da Telesp. Tem muita gente que não vai lembrar, alguns, né? Na época do orelhão, colocava fichinha, aquelas coisas. Depois cartão e tudo mais. Isso. Eu trabalhei na Telesp, na mudança para Telefônica. Então foi um choque de gestão muito grande. Eu participei da implantação da Telefônica no Brasil, né? Tanto é que eu trabalhei aqui em Caraguatatuba, São José dos Campos, todo o Vale do Paraíba e São Paulo também. E depois eu fui professor
também do Estado, dava aula de filosofia, sociologia e psicologia. Que Era a minha área de maravilha, hein? atuação. E sempre fazendo um serviço social por causa dos pais, né? Principalmente da história da minha mãe. E foi assim que nós entramos na política, né? Os dois lados são positivos, mas tem políticos que fazem o bem e buscam serviço social para se manter na política, e isso é saudável também, mas nunca tiveram serviço social. Entraram na política por um motivo ou outro e começaram a fazer serviço social, porque é isso que a sociedade precisa. Nós fizemos um caminho inverso, né? Nós somos do social, do serviço social, de voluntariado. Minha mãe trabalhou com recuperação de drogados, né? De dependentes químicos, geração de renda. Nós crescemos nisso, com escolinhas de futebol, voluntário também. Então a gente tem um serviço social muito grande. Daí nós entramos na política, que ficou um caminho aberto. É o caminho que nós seguimos. E tá aí a família daqui de Caraguatatuba, trabalhando sempre com bastante carinho, responsabilidade. Já fui secretário de Serviços Públicos aqui em Caraguatatuba, né, uns 3 anos aproximadamente. Também fui secretário de Turismo, quase 9 anos. Uma coisa que é importante ressaltar, para quem está no meio da política, isso é muito importante, tem muito valor. Eu sou ficha limpa, né? É obrigação do político, não é melhor do que ninguém. Mas hoje, no nosso meio, está devendo uma raridade, então eu sou ficha limpa e já assinei muitos documentos, né? A pessoa ser ficha limpa e nunca assinar documento, beleza, mas para quem tem a responsabilidade, por que eu estou falando isso? Porque eu respeito muito o dinheiro público, as pessoas, e trabalho com bastante carinho e responsabilidade. Olha, dentro dessa colocação eu faço questão de traçar um paralelo aqui e dizer que de fato é algo muito importante, porque eu tive a oportunidade, Christian, na cidade de Ubatuba, quando eu vim de São Paulo para cá, minha primeira residência foi em Ubatuba, porque eu trabalhei na Santa Casa de lá. E na ocasião, eu acabei chegando à presidência do Conselho Municipal de Saúde. E olha, é uma responsabilidade sem fim quando você tem que avaliar algumas coisas, assinar, aprovar, desaprovar, porque aí você tem a questão de agradar e desagradar também, e a gente sabe que o meio político ele vive muito dessa coisa do bom relacionamento, e é justo, porque afinal de contas a gente sabe que é assim, mas realmente ser ficha limpa nos dias de hoje é algo que infelizmente se tornou uma qualidade, né? Sim, E eu imagino a responsabilidade que você teve em Ubatuba, né? Porque são vidas por minuto, não sei nem diariamente, mas por minutos que uma decisão do conselho ela pode ajudar ou atrapalhar, né? Ter sucesso. Então eu sei também da responsabilidade que é isso. E eu trabalho bastante também na primeira eleição que eu fui candidato, né? Meu pai já foi vereador, né? O meu irmão Neto Bota foi vereador também por 2 mandatos, foi presidente da Câmara, também é ficha limpa, a gente sempre fala isso. E assim, nesse trabalho que eu vim agora, eu fui vereador e fui para reeleição e fui reeleito, então estou no meu 2º mandato. Mas na primeira eleição, Clóvis e amigos, e é difícil um político falar isso antes da eleição, porque ele quer voto, né? Claro. E eu falei assim, ó, Deus abençoe que eu ganhe essa eleição, eu não vou ser o vereador do esporte. E olha que, né, meu professor de educação física e dá aula voluntária de esporte faz um trabalho sensacional e é importante. E dentro do seu projeto social, você também trabalhou com escolinhas de futebol, então seria até natural que fosse por esse lado. Mas eu falo sempre que é questão de prioridade, a gente não consegue fazer tudo. Claro. É isso que eu quero chegar, né? Então não vou ser o vereador do esporte. E falar isso antes da eleição é difícil. Antes da votação, né? Naquelas campanhas. Da causa animal, que hoje tem um Duster, que é um irmão de dentro da minha casa, que faz um trabalho sensacional, fundamental, né? Da regularização fundiária, que leva dignidade às pessoas, eu reconheço isso. E tem que ter vereadores que representam esses segmentos. E citando o Duster, tem meu apoio 100%. Eu apoio. E a gente precisa sempre estar apoiando um outro, né? Claro. Mas eu, Christian Bota, e da nossa família, nós priorizamos a saúde, o social, a pessoa com deficiência e o idoso. É a nossa prioridade, é o nosso carro-chefe. A gente atende os outros segmentos, com certeza, que o vereador está para atender tudo. Mas as nossas prioridades são essas. Então, quem nos procura já sabe que a prioridade é essa, né? Dificilmente alguém vai me procurar para pedir um troféu para um jogo de futebol. O que é válido, porque é saúde, é esporte, é tudo. É válido. Mas esse remédio não tem na saúde, né? Não está tendo a fisioterapia. Meu filho está 3 anos esperando uma consulta médica. Então, essas coisas, eu cobro, eu busco a solução com a equipe, né? Temos assessores, tem o Sérgio, que faz um trabalho segmentado na área da saúde, principalmente.
né? Tem o Igor, tem outros assessores, mas para quê? Para fortalecer esse segmento que a gente se propôs a seguir, né? Que é o social. Na questão da pessoa com deficiência, a gente pode falar mais para frente, né? Tem a causa do autismo, que a gente tem várias leis no segmento importantes que levam dignidade e benfeitoriza a família, né? Então, o nosso perfil é basicamente nisso daí. E as nossas atitudes mostram isso, né? O nosso deputado federal, que é o Carlos Sampaio, ele é promotor público também, muito sério. É um dos deputados que mais enviaram dinheiro para a Santa Casa de Caraguatatuba. Né? Que maravilha. Disparado. Né? Que maravilha. E viabilizou emendas. E isso justifica o segmento. E já que você está falando de saúde, saúde é alimentação, Sim. Saúde é prazer também, vamos falar então do Prosa e Poesia? Vamos. Então eu vou te convidar para tomar um café, você topa? Sim, então, topo. Yasmin, por favor, traga aqui o café para o meu amigo Christian Bota. Oi, a Yasmin sempre fantástica e prestativa. Que maravilha. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Yasmin, já manda o meu abraço pro Néder, pro Camilo Néder, pra Cris, né? Tá. São grandes amigos aqui, os proprietários. Parabéns. Tá bom. Obrigado. Christian, o café está servido, esse charme, todo esse cuidado que o tem um ritual, né? Não, aqui é um ritual. Eu sou apaixonado por esse café coado, Christian. Esse café é maravilhoso, mas aqui você encontra todos os tipos de café, além das guloseimas feitas pelas mãos da Cris. Vem para cá, vem conhecer um ambiente extremamente arborizado, você tem aqui cultura, temos uma estante de livros ali, Christian, à disposição, se você quiser ler um bom livro, gratuitamente, vem aqui, vem tomar seu café, senta ali, vai ler um livro, olha, é muita coisa legal. Eu sou frequentador daqui, né? Então não dá para ver, mas aqui tem o coador, dentro tem o pó de café, né? A água aqui quente, fervendo, e a gente mesmo que faz esse... E é saboroso. Fantástico, né? Eu particularmente gosto muito mais. Christian, fique à vontade, vamos passar nosso café aqui e vamos continuar nosso papo, porque afinal de contas temos muita coisa para se falar ainda. Mas então, Christian, você estava dizendo justamente a respeito de todo o trabalho, de todo esse envolvimento, principalmente com a saúde nesse momento. Sim. E que é o que você agora está investindo, o seu trabalho está investindo, aliás, já é o seu trabalho desde sempre. E como é que está a saúde de Caraguatatuba hoje em dia? A saúde hoje, ela não está diferente da maioria das cidades do país, né? Tá passando por um momento de transição política, né? E teve um gestor que foi prefeito por 8 anos, né? E agora tem um novo prefeito, então tem a troca de secretários, de cargos de confiança, certo, de empresas que prestam serviço. Então é um momento muito delicado, né? E todos nós do meio sabemos que ela tem e deve que avançar muito, né? E todos nós trabalhamos para isso também. Mas tem muito que avançar, mas muito mesmo. Eu tenho dados do segmento do autismo, por exemplo, que a gente trabalha, que tem uma fono, dependendo do segmento, para 500 autistas. Poxa vida. Quer dizer, ele vai passar hoje, vai passar quando? Né? Neuro. Então, falta profissional também, tem a responsabilidade do político, mas falta profissional capacitado. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Essa transição política que quando ela não é feita, não é saudável, quem paga é a população, por atraso nas filas, exames, enfim. Aí nós sabemos que a situação, bem diretamente, para não fugir, a situação da saúde hoje de Caraguatatuba, como muitos municípios, né? Embora não estejamos melhores que em algumas, tem que avançar e melhorar bastante, muito. E isso não é nem uma crítica, é uma constatação. Todos do segmento, né? Inclusive todos do poder público, têm noção disso. Eu digo até com muito conhecimento de causa nessa situação, porque eu comentei que eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ubatuba. Eu assumi um cargo dentro da Santa Casa quando eu vim para cá, que era uma gerência de relacionamento, então isso envolvia o relacionamento com todos os setores internos e externos, e principalmente nessa situação onde existe uma dificuldade muito grande na saúde. Porém, Christian, me permita dizer o seguinte, eu falo para quem quiser ouvir, independente de qualquer coisa. Eu, Clóvis, sou um fã de carteirinha do SUS. Eu realmente entendo que o SUS é um benefício que não existe em outro país algo parecido. Perfeito, é isso mesmo. Não existe. Isso mesmo. Tem problemas? Tem. Como todos os setores. Mas o SUS é algo absurdamente bom. Cristo, eu falo, e vou dizer aqui com o meu testemunho, tá? Falando de Caraguatatuba. Não precisei muito de saúde? Graças a Deus, não. Mas às vezes que eu precisei, eu fui muito bem atendido.
E é aquela coisa muito interessante, Cristiano, você passa por uma unidade, no caso a UPA, você é atendido, você passa pelos exames. Não bastasse isso, você ainda passa numa farmácia e leva os seus remédios para casa, gratuitamente. Isso daí é o objetivo realmente do SUS, né? É realmente falhos, em momentos falhos, tanto por ordem política, se faltou remédio, a culpa é do gestor, né? Foi mal atendido, às vezes é a pessoa que está lá trabalhando que não é capacitada psicologicamente para ver que ali ninguém vai na Santa Casa, ou numa UPA, né? Por que quer? Né? No OBS, por que quer? Já vai fragilizado psicologicamente. A pessoa que está ali não está preparada para... Né? Eu concordo com isso, mas me permita, desculpa te interromper, só para não fugir. Como eu te falei da Santa Casa lá, Cristiano, sim, eu concordo. A pessoa está fragilizada e a gente treinava os profissionais para isso. Olha, a pessoa que está aqui, ela não está aqui à toa. Porém, no caso de Ubatuba especificamente, existia um mau uso muito grande por parte do usuário. De, às vezes, aproveitar aquelas pessoas que moravam mais distantes, aproveitar a sua passagem por outro motivo ao centro, num banco, e visitar a Santa Casa. Então, você infla, e isso ficou muito característico, Cristiano, numa ocasião de Copa do Mundo, onde num dia de jogo do Brasil, não tinha uma só pessoa para ser atendida na UPA. No caso, no pronto-socorro da Santa Casa. Eu tenho um outro dado para acrescentar. Meu Deus, diga lá. Tem uma média, isso é estarrecedor, né? Porque quando você vê depois de 30 dias, de 25% das pessoas que agendam não comparecem a uma consulta, a um exame, a um procedimento importante, né? Que tem muitas pessoas esperando, uma ressonância magnética, a pessoa não foi, né? Uma endoscopia. E tem gente na fila, só que aquele horário ficou reservado para essa pessoa que agendou, por exemplo, a endoscopia. E ela não foi, independente do motivo. Mas a fila não andou. Claro. Então, tem uma média, chega a pico de 30%, dependendo do segmento, alguns de 20%. Então, a média de 25%. De cada 4 agendamentos, um não é realizado. Perdeu o horário, estava com outro problema, esqueceu, não sei. Mas o resultado é esse. E isso tem um impacto no final muito grande. E vou te dizer mais, quando há o caso, e vejam bem, hein, eu não estou aqui para defender A ou B, defender o governo e atacar a população, ou vice-versa, não estou aqui para fazer média com Christian, não é nada disso não. É só uma constatação. Quando a fila é grande e você não consegue o seu exame, você reclama, e com o seu direito também. Agora, por que é que o governo tem que entender, e no caso eu estou falando de SUS, tem que entender a sua não ida e também nenhuma satisfação, um reagendamento ou uma explicação? Quer dizer, porque nós somos população, nós temos esse direito. Gente, eu acho que usar bem também vai ajudar a não faltar, né? E hoje, quem vai ao hospital regional aqui, que está aqui em Caraguatatuba, mas o hospital regional do Litoral Norte e atende todo o Vale do Paraíba e Grande São Paulo, se for preciso também. Quando entra lá, está exposto lá a quantidade de pessoas que faltaram e dá um impacto mesmo, que você... No AME. Tudo no AME também. Agora, essas pessoas, se não tiver uma justificativa muito boa, vão ficando para o final da fila, né? Porque, assim, são vidas mesmo, um exame salva uma vida, a gente sabe disso, né? Então, mas o que nós estamos falando aqui, para não parecer que está jogando a responsabilidade apenas para quem falta, é de grande responsabilidade, sim, dele, da família, né? E também tem a responsabilidade do poder público, tem da pessoa que atendeu, que às vezes, é muito legal você precisar de alguém e ser bem atendido, né? Claro. E isso aí mas não é todo mundo. E às vezes, vamos pegar uma UPA, a Santa Casa, a pessoa tratou mal. A Santa Casa não presta, a UPA não presta. Mas às vezes é a pessoa que não está preparada para aquilo ali, ou estava com algum problema no dia. Mas tem que saber diferenciar as coisas. Mesma coisa, eu fui maltratado no regional. O regional não deixa a desejar em nada em relação a grandes hospitais particulares. Assino embaixo, Cristiano, assino embaixo e vou dizer aqui com mais um testemunho. Minha mãe passou por uma cirurgia de prótese de joelho no regional, excelentemente bem atendida, ficou o tempo necessário lá, se recuperou. Meu pai teve uma queda, sofreu uma fratura de fêmur, veio para o regional, ficou o tempo necessário. Infelizmente, por uma parada cardíaca, ele veio a óbito.
Mas o tratamento, a forma como eles conduziram o atendimento a nós que íamos visitar, aos acompanhantes, era absurdamente. E eu vou te dizer, eu trabalhei numa revista em São Paulo que era voltada para a área de hospitais. Então eu conheci muitos hospitais de ponta em São Paulo, incluindo os famosos, Albert Einstein e tudo mais. Sinceramente, o regional está no mesmo nível. Está no mesmo nível, está no mesmo nível. É um dos melhores estados de São Paulo, sendo o melhor estado de São Paulo do país, né? É um hospital relativamente novo. Sim. Eu fiquei 19 dias internado no regional. Poxa vida. Dos 19 dias, 16 na UTI. Nossa. Por causa da Covid. Poxa vida. Da Covid. E eu peguei naquela época, que é assim, era o pacotão, ia 30, 40, 50, não sei. Internado por dia, um pouco, infelizmente, vinha a falecer, e eu fiquei 15 dias na UTI. Dos 16 dias que eu fiquei na UTI, 15 dias ali no limite, graças a Deus, a estrutura do regional e os profissionais que ali trabalhavam, né, as orações também das pessoas, que a gente sente isso. A gente sente isso, não só quem tá lá para sentir, né? Mas aos profissionais, estudos e tal, eu tô vivo hoje. Mas foram 15 dias ali. O 16º dia na UTI foi a despedida, vamos dizer assim, né? Foi aí que deu. E 3 dias depois na enfermaria para fazer o desmame lá, né? Pra gente voltar. Mas também, minha vida passou pelo regional. Bom, entre outras coisas, tudo isso é uma resposta do Christian à minha pergunta de como está a saúde, é só para ouvir de alguém que está envolvido com a saúde, porque a gente já realmente tem essa noção. E aí eu vou te dizer uma coisa, você está colocando aí, Christian, que você tem sua plataforma voltada para a saúde e tudo mais, mas você, logicamente, tem atenção com todos os setores, com todas as pastas e coisas assim. Eu só queria, para a gente passar para o nosso amigo do outro lado lá, muita gente desconhece a fundo o que é realmente a obrigação, o que é da função de um vereador numa cidade. Muito obrigado. Por favor, passa para a gente esse panorama. Eu vou explicar. A função do vereador é legislar e fiscalizar. Então, a função do vereador é fazer leis, rever as leis que já existem, né, que tem leis de 20 anos atrás que hoje estão fora da realidade. E com a dinâmica que tem lei que foi feita 2 anos atrás e hoje está fora da realidade. E por mais que tenham muitas leis feitas, né, existem muitas leis, tem algumas que precisam ser feitas urgentemente. Eu tenho projetos, né, que vão causar impacto, né, na sociedade aqui de Caraguatatuba, que vai precisar de audiência pública, que não é de agrado de todos, mas que para a área da saúde é fundamental. Então, a função posso até falar mais para frente, mas a função, responde a sua pergunta, é legislar, então fazer leis e ver as leis que já existem, regulamentar e fiscalizar o poder público, que no caso é o prefeito, é o executivo. Então, a gente aprova o orçamento, ano que vem você pode gastar X na saúde, X, né, no social, X no turismo, X no esporte, o valor, e fiscalizar se está sendo bem feito o dinheiro, se está sendo respeitado. É um orçamento enorme. Daí a importância de ter vereadores de segmentos diferentes. Né? Se os 15 da saúde seria bom, menos saudável, porque e a educação? Claro. Né? Eu que trabalho com a inclusão, é educação inclusiva, é na área da saúde, depois tem a área, né, o trabalho, a questão da saúde. Né? Vamos pegar um segmento que eu trabalho forte também, que é do autismo. Né? Temos que avançar muito. Aqui em Caraguá, a gente não está nem engatinhando nesse segmento. Né? E é importante. Hoje, conforme a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 36 nascimentos nasce um autista. Nossa, eu não sabia desse dado, hein? 1 a cada 36 nascimentos nasce um autista. Puxa vida! Se você for para constatar na sala de aula, quem é professor e tem um professor na família, pergunta se esse número na sala não é menor do que isso. Rapaz! Uma sala com 25 alunos, ela tem no mínimo 3 ou 4 autistas ali. Poxa vida. E é impressionante como ainda a gente não tem, né? E aí é o que eu falo, falta de nós também entendermos, mas a gente não tem o tato de como lidar com isso, né, Christian? Vamos pensar isso daí um pouquinho com as pessoas que nos assistem, né? E assim, é importante. Não é uma frase minha, não é um pensamento meu. A gente vai agregando e a gente pega o que tem de bom. Também não sei de quem que é, senão eu falaria, né? Mas assim, o conhecimento combate o preconceito. Eu já li isso, né? E eu falo isso em todos os lugares que eu estou. Tenho isso como história de vida para mim. O que é o conhecimento? Conhecimento é você chegar mais perto da verdade a respeito de um assunto.
Isso é o conhecimento, falando popularmente. Chegar mais próximo da verdade. O que é isso daqui? Né? Então tem um conhecimento superficial. Aquilo ali, esse copo tem 10, 15 centímetros de altura, tem 10 centímetros. Tem um conhecimento mediano. Isso aqui foi feito com um vidro que veio de tal região, a indústria que fez. E um conhecimento mais profundo, né? Tem a química que tem aqui, tem uma molécula, não sei. Enfim, então o conhecimento, ele pode ser mediano, superficial ou profundo. Então é importante o conhecimento, para a gente saber do que a gente está falando em relação ao autista. O autista, vou generalizar, mas dentro para a pessoa com deficiência. Né? Então, quem tem o conhecimento combate o preconceito. O que é o preconceito? Você tem uma opinião sobre uma coisa sem saber o que é. Aí quando você tem um conhecimento, você fala, não, isso daqui é assim. Né? Aquela criança, ela está agressiva, por quê? Porque ela tem autismo, porque ela tem alguma outra situação que a levou a ficar daquele jeito. Ela não queria ser daquele jeito. Os pais não queriam que ela tivesse crise na frente dos outros. Claro. Entendeu? E às vezes a falta de conhecimento fala, não educou. É birra. E hoje tem o cordão de identificação também, que é muito importante, né? Enfim, mas aí começa a ter o preconceito em relação àquilo. Então, o conhecimento, ele combate o preconceito mesmo. Em todo segmento a gente pode falar isso, né? Todo segmento da vida do ser humano. E aí a gente foi aprofundando. Eu falo, ele liberta. Conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Você fala, não é assim. Deixa eu lá fazer um carinho nele, perguntar se a mãe precisa de um copo d'água, né? Então ele liberta a família. Olha, né? Tô respirando até para os pais. Liberta os pais também. Sim, que você acolhe, né? Mostra preconceito, às vezes, é dentro de casa. Né? Eu tô dando exemplo de terceiro, né? 75%, 73% das famílias de autista, os pais se separam. O homem é um sem vergonha, vai embora e a mãe, que é uma leoa, fica. Isso por experiência. Quando a gente fala de autista, que a gente é procurado, estou com o meu assessor Sérgio, que trabalha com isso, 95% é a mulher que nos procura. É a mãe que sente. Então, é um dado também, não é porque eu quero, deixo de querer. Né? Parabéns para os homens que ficam casados, que respeitam o filho, mas é um absurdo, isso são dados, não estou inventando isso, entendeu? Mas eu vejo que isso é um resquício arcaico de lá atrás, quer dizer, havia lá nos idos de não sei que anos isso, que tinha até essa questão de justamente o marido, independente de qualquer coisa, se o filho nascesse com qualquer problema que fosse, ou às vezes até mesmo que não fosse menino, que fosse do sexo feminino, o marido largava e ia embora. Então, quer dizer, a gente ainda, em 2025, a gente vive isso, pelo amor de Deus. O discurso pode ser diferente deles, mas a prática, 73% abandona. E quando você fala do preconceito e falou do cordão de identificação, me fez lembrar, recentemente, por ocasião da mudança do governo federal, todo aquele bombardeio que houve de vídeos e que continua até hoje, de um rapaz, sei lá, um jovem senhor, numa cidade do Nordeste, infelizmente, eu acho que foi do Nordeste, não me recordo qual, filmando no estacionamento de um shopping, uma vaga destinada com a identificação do que são as cores, que é aquele quebra-cabeça, né? Sim. Ou é o girassol, né? O quebra-cabeça ou o girassol. Então, tinha lá uma vaga para aquilo e ele confundiu com as cores da bandeira LGBTQIA+. Sim. E fez um vídeo dizendo que era uma sem-vergonhice, onde já se viu, olha onde já chegou. A falta de conhecimento. Pelo amor de Deus. É um exemplo concreto que você está dando também. Não. Mas enfim. Então, Cristian, mas olha que dados, hein? Vamos lá. O conhecimento combate o preconceito, o conhecimento, buscar a verdade das coisas. Combate o preconceito, que é um juízo sem saber do que está. A gente emite um juízo sem saber da realidade. Liberta, como nós falamos, né? Liberta, tira a pessoa daquele mundo, daquela prisão, daquele sem saber para onde vai, o que eu faço, de onde eu vim, para onde eu vou. E nós acrescentamos ainda mais. A gente acrescentou, liberta, torna a vida mais digna. Pegando um exemplo, ela vai saber os direitos que ela tem, né? Eu tenho direito disso, tenho direito a receber essa verba do governo do estado, a esse atendimento. E buscando isso, a vida da criança e da família vai ser mais digna, não vai ser largada, não vai ser abandonada, né? E mais feliz. Que daí a família vai falar assim, meu filho é autista. O que é o autismo? O autismo é isso. Vai largar do preconceito. Vai se libertar. Ele vai conseguir buscar ocupar o espaço que ele tem. Isso leva à dignidade e a pessoa consegue ser feliz. Né? Porque muitas pessoas triste. Muitas pessoas são tristes, famílias são tristes. Né? Seres humanos são tristes, tanto querer julgar os outros também, que todo mundo, a mania que todo mundo acha que é juiz, né? Todo mundo acha que é juiz. Aquilo, né? Eu sou totalmente contra e
não gosto nem de pessoas assim, mas a gente tem que conviver. Pessoas que se acham juízes, né? Não, o julgamento é algo que está para todos. E o advento internet trouxe isso ainda mais assim, à tona. Quer dizer, é muito mais fácil hoje em dia. E aí você tem o posicionamento dos tais haters que fazem comentários pelo simples prazer de atacar alguém, né? E essa questão, por exemplo, do autismo. Hoje nós estamos vivendo com autismo, mas isso era muito comum com a síndrome de Down. Sim. Né? Nossa, é muito difícil, hein, Cristian? Então, eu estou pegando o autismo para ser mais concreto possível, mas se aplica a todos os segmentos, todas pessoas com deficiência também. Tem a pessoa que é deficiente visual, né? Então, ó, em maio agora, que é o mês que nós estamos, finalizando já maio, né? Não começamos junho já. Começamos junho. É que nós tínhamos marcado para o final de maio. Então, exatamente. Hoje, se você está assistindo no dia que está indo ao ar, hoje é dia 17 de junho. Então, nós estamos gravando antes, mas está indo ao ar no dia 17 de junho. Então, mas enfim, são 4 anos de uma lei de minha autoria, né, que nós fizemos, nosso grupo fez, nossa família, nossa equipe fez, ouvindo a população de Caraguá, ouvindo pais e mães de autistas, né? Pessoas do segmento, né? Que não tem parente autista e que fortalecem muito, né? O Júlio César foi um exemplo concreto do que eu estou te falando. Pessoas que fortalecem sempre o segmento, nos ajudaram a regulamentar uma lei, que era uma lei federal, né, nova, mas como tantas leis federais não funcionam nos municípios, lá tá tudo bonitinho na Constituição. Chega no município, ninguém sabe, nem existe, né? Enfim, então nós criamos e regulamentamos a carteira municipal da pessoa com transtorno do espectro autista. A carteirinha do autista, né? Hoje, são mais de 700 carteiras emitidas, então são mais de 700 famílias que adquiriram para o seu membro ali que tem autismo, essa carteirinha, que ela é muito importante, ela dá um impacto positivo muito grande na vida. A gente pode entrar nesse assunto mais para frente, mas a carteirinha ela é muito importante, porque ele é autista, né? Enfim, e tem 1.200 ainda em processo de diagnosticar, entendeu? Alguns mais avançados, outros no início, enfim, é um número muito grande. Mas hoje, devido a essa lei nossa, aqui em Caraguatatuba, são mais de 700 pessoas autistas que já têm essa carteira da pessoa com transtorno do espectro autista, a carteirinha do autista. Que maravilha, que coisa linda. E isso é muito importante. É importante que você, que está nos ouvindo agora, toda essa colocação do Cristian, busque saber, como ele comentou, o conhecimento liberta, o conhecimento te traz possibilidades. Então não fique aí no campo do achismo e às vezes nem saber como lidar com uma situação, né? Procure saber de que forma você pode ajudar, sem dúvida nenhuma. E o conhecimento, ele sempre nos faz saber que a gente não sabe de nada. A gente sempre tem que aprender mais. Ainda traz esse conhecimento, conhecimento que você não tem conhecimento. Isso é injusto. Pô, preciso aprender. É bem dinâmico. Eu sempre digo o seguinte... Amanhã a ciência descobre alguma coisa, né? Um outro descobre uma coisa. Então, é dinâmico. Então, o conhecimento nos leva a saber que a gente não sabe de nada. Eu sempre falo, Cristian, o dia que você achar que não sabe, não tem mais nada para aprender, então é melhor não viver mais, né? Porque a gente vive e aprende. Cristian, eu sei que o seu tempo não é dos mais longos assim, você tem uma série de coisas, você ainda tem muita coisa para contar do que é aqui para frente. Então eu quero, aqui, diante do meu público, que agora passou a ser nosso, né, que você assuma comigo, na condição de um bom vereador, a possibilidade de voltar numa nova oportunidade para falar desses assuntos mais minuciosamente. Então vamos deixar, eu vou deixar a próxima pauta já, alguma coisa para falar. Você tem meu compromisso, estou feliz aqui, como eu falei no começo. É assim, tem outras leis nossas no segmento da pessoa com deficiência. Então, se você me der a oportunidade de levar ao seu público isso daí um pouco, até para instigar, eu vou procurar saber, né? Me procure também nas redes sociais, Cristian Bota, Facebook, Instagram. A gente está sempre ali presente, é uma interação muito grande que nós temos ali que a gente consegue ouvir, né, as demandas, pode nos trazer situações também, mas temos outras leis que instituem, por exemplo, a criança autista, ela pode entrar em qualquer espaço público, escola, shopping, com alimentação e com os utensílios dela de se alimentar. Muitas autistas têm uma restrição muito grande, daí os pais não conseguem sair de casa por causa disso. E quando vão a algum restaurante, algum estabelecimento, principalmente em escola, são maltratados. E uma mãe, um pai de família ver o filho sendo maltratado é muito ruim. Então, a princípio, parece uma lei, mais uma lei, mas não é. Mas para quem tem um autista na família, sabe a importância
de respeito e calorosa que essa lei tem. Nós temos outras leis também no segmento, de outros, daí tem a nossa próxima pauta. Não, eu vou, inclusive assim, eu quero já, terminando aqui, o Sérgio está aqui também conosco, nós já vamos conversar a respeito dessa nova data, porque a gente precisa dessas informações, Cristiano, de verdade. Então, assim, fosse através de você, através de outros vereadores que se propõem estar aqui conosco, mas obviamente que você está sempre nos atendendo de uma forma muito gentil, muito cordial, então é muito importante, porque, como eu disse, a gente não sabe muitas vezes o que é de competência de um vereador, o que ele faz de fato, e às vezes fica essa imagem de que o vereador só passeia, o vereador só isso, só aquilo. Não, tem muita coisa para se falar. E olha só que leis importantes. Né? Então, esses assuntos nós vamos retomar numa nova oportunidade. Tem umas leis complicadas aí que a gente quer enfrentar, a questão da queima de fogos. Cristiano, pelo amor de Deus, eu assino onde você quiser. Tem as crianças recém-nascidas, tremem, idosos, cara, acamados. Os próprios autistas. Acamados. O autista, a gente tem filme de criança batendo cabeça na parede. Né? Será que você nunca pensou nisso? Causa animal, animais que morrem, cachorro que se perde, então, enfim. Mas nós vamos abrir um debate com a população. Eu já tenho meu posicionamento, né? Mas ninguém é o dono da razão, eu, né? E vários vereadores vão apoiar, a Cássia vai apoiar, o Duster vai nos apoiar, o Aurimar vai nos apoiar, o Marcelo Pereira vai nos apoiar, o Maurílio vai nos apoiar. Enfim, nós vamos ter... Só uma pergunta, será que tem alguém que não vai apoiar? Não é possível, vereadores, por favor, independente de qualquer coisa. Eu vou falar uma coisa, mas alguns segmentos vão questionar. Mas a gente pode abrir. Pera lá. Nós vamos fazer audiência pública, por exemplo. Eu tô falando isso pela primeira vez, hein? Nunca falei isso pra ninguém. Olha aí, ontem é o Entre Faces, né? Mas já tá protocolado, Sérgio. Vem aqui pra você poder estar me encerrando, o pessoal te ver que o Sérgio vai ser uma equipe, né? Pois é, vem cá, Sérgio. O Serginho é um cara que sempre já tá protocolado esse projeto de lei já, e pro segundo semestre vai dar o que falar. Mas não é para dar o que falar, que a gente não precisa disso. Né? Vem aqui, Sérgio. Vamos quebrar o protocolo. Vamos quebrar o protocolo. É equipe. O pessoal vê seu rosto. Aí, esse é o Sérgio. A gente é uma equipe. E nós subimos o projeto, né, Sérgio? De lei, então vai ser debatido na Câmara. Deixa só para o final de ano, porque tem uma questão histórica. Vamos estudar as possibilidades, se a pessoa se prepara. Não. Mas nós vamos trazer. Porque, na minha opinião, é uma grande falta de respeito com a sua satisfação de ficar escutando barulho, solta bombinha na orelha, põe uma coisa e solta. Até o momento que não ofende ninguém. Me desculpe, mas que narcisismo não, mas me fugiu até a palavra, mas que loucura é essa, você gostar de barulho? Agora, os sentimentos, as imagens que nós temos de crianças recém-nascidas tremendo, a pessoa acamada, de animais que os outros vão trazer. Agora, de autista que a gente tem, batendo cabeça na parede, gritando, chorando, berrando, muito desesperado por causa de barulho. A pessoa tem um prazer. Meu amigo, minha amiga, que está aqui conosco agora. Bom, primeiro que eu acho que quem está aqui conosco talvez não tenha essa posição. Mas, por favor, pensa só um pouquinho no outro. E temos outras opções, né? Hoje, né, tem os drones, tem o foco de luz, eu nem sei, tecnologia nova, que faz muito mais bonito que o fogo. Pois é. Né? Mas a gente vai levar o debate da população, isso daí. A gente vai ouvir. Espero que estejamos com a razão, né? Vamos ver. Mas será que alguém acha que não? Pelo amor de Deus. Mas a gente se presta de lei aí. Cara, obrigado, Serginho. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo, viu? Isso aí. O Serginho, eu dispensei o Serginho, porque senão ele vai ficar aqui com câimbra daqui a pouco. Mas, Cristiano, você ainda você está voltando agora de um trabalho, de uma visita a São Paulo ou a São José, enfim. Sim. E trazendo novidades para cá também. Então, através do deputado Carlos Sampaio, é importante a gente fazer justiça e dar os nomes, né? Eu e meu irmão Neto Bota, tivemos reunião com ele. Ele está encaminhando todo ano ele faz isso, né? Tanto é que foi o deputado que mais articulou em verba para Santa Casa de Caraguatatuba. Aqui a gente nós já fomos homenageados pelas gestoras, pelas irmãs, eu, meu irmão Neto Bota, ele também, mas agora está mandando para a área da saúde mais R$1 milhão. E R$1 milhão não vai salvar a saúde de Caraguatatuba, mas a nossa parte nós estamos fazendo, né? Podia estar mandando R$1 milhão para outro segmento, para asfaltar, né? Nós estamos mandando para a área da saúde. Então, justifica aquilo que eu falei no começo, né? Através do Ortiz Júnior, né? Essa foi em Taubaté que nós fomos, eu e meu irmão fomos lá, ele liberou 550 mil para a gente de emenda, né? Então, foi 100 mil para pai, R$100 mil para pai,
R$100 mil para a Casa Beija-Flor, que trabalha com crianças e adolescentes, né? 300 mil para a Santa Casa e 50 mil nós mandamos para uma entidade que trabalha com autismo em Ubatuba. Pra você ver que não é voto, senão a gente não mandava para fora do município. Porque nós articulamos mais 50 mil para ela, então deu um total de R$100 mil através do Ortiz para a PEAL, que é uma instituição que trabalha com autista em Ubatuba, que ano passado, através do Carlos Sampaio, nós mandamos mais 100 mil para ela também, articulamos mais 100 mil, e para uma entidade, 100 mil vai salvar? Não vai. Mas para uma entidade que faz bingo para sobreviver, vai ajudar muito, e faz um trabalho sensacional. Né? Eu peço para quem está nos assistindo também, procure lá no Instagram ou no Facebook, vamos interagir. Eu trago na próxima conversa nossa, chegou essa demanda através, né, depois da nossa entrevista, essa pergunta, como é que tira a carteirinha, como é que a gente pode orientar. Eu sempre busco ser um facilitador, né? Eu não tenho a solução de todos os problemas, mas nós buscamos ser um facilitador, encontrar o problema, ver quem que é o órgão responsável e fazer essa conexão e cobrar, principalmente, e cobrar tanto o órgão responsável como a mãe ou o pai da pessoa com deficiência ou do autista, que já teve mãe que eu falei assim, vou estar encaminhando a senhora para o conselho tutelar. Porque a falta de responsabilidade que a senhora tem com o seu filho é impressionante, né? De a gente adquirir o remédio, levar, não encontrar a mãe está passeando, a criança batendo cabeça, tendo em crise, e a gente não achar a mãe e ela depois vindo dando risada. E isso já aconteceu comigo. Nossa. E aqui em Caraguá. E eu tomei essa atitude. Então é cobrar para que a pessoa que precisa seja atendida. Até porque o foco é justamente a pessoa que está com autismo. Os familiares sofrem a situação? Sofrem, mas se também não tiver condizente, pelo amor de Deus, é o mínimo que se pode fazer, né? É bem por aí, a gente tem que ser um facilitador, buscar soluções e cobrar também, né, dentro das possibilidades, a realidade. Essa é o que eu mais exerço como vereador, né? Tem outras funções, mas é fazer, no caso, seria de fiscalizar tudo funcionando, né? Olha, Cristian, de fato, então eu vou reforçar aqui, você já assumiu um compromisso comigo. Então, assim, gente, se ele não vier, eu vou falar aqui de novo. Isso. E vocês vão entupir o WhatsApp, o que for o Instagram dele, dizendo, cadê? Você não voltou no Entre Faces para falar sobre as outras coisas, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, eu entendo muitas vezes a não vinda do Cristian sempre foi por um bom motivo, por questões de buscar melhorias. Eu posso deixar meu contato também, cidade inteira tem, é 12 99638 2847. Vamos colocar na tela. 99638 2847. Está aí na sua tela. Nós respondemos todas as mensagens, né? Ou eu ou o Sérgio, mas depois das que eu respondo, eu compartilho com ele, aquele responde, compartilha comigo, a gente tem controle de tudo, porque a demanda é enorme. Faço ideia que seja. E um grande gestor tem que saber compartilhar as decisões e o trabalho também. Que centralizar tudo, não vai, eu vou atender menos por dia. Então o Sérgio é super competente, o Igor que trabalha com a gente tem. Então a gente tem essa rede de amigos e de colaboradores aí. Então, compromisso assumido de um vereador. Olha aí, a gente tem como cobrar depois. É isso daí. Cristian, faça suas considerações finais para que eu possa também te liberar, porque eu sei que você tem compromisso logo na sequência aqui. E saiba que a casa sempre estará aberta, as portas estão abertas e a casa é sua. Eu espero ter correspondido com a sua expectativa, com a expectativa Total. De vocês. Né? Sei que ninguém é o salvador da pátria, muito menos eu. Mas eu busco fazer tudo da melhor maneira possível, com bastante dedicação, com bastante empenho, né? Com bastante carinho mesmo. É isso que me deixa feliz. Né? Todos nós precisamos trabalhar, precisamos receber para sustentar a família, mas quem me conhece, né? Estou há 50 anos, ninguém muda mais, né? A pessoa pode mudar fisicamente, mas de personalidade difícil, né? Difícil, né? Então, tem essa vontade, quem me conhece sabe disso. Então, eu espero ter correspondido com vocês. E vamos avançar no segmento, né? Estou aqui para ouvir, pode chamar atenção, pode dar sugestão, né? Chamar atenção desde que seja com respeito e com carinho, de outra maneira também não admito, que eu acordo 6 horas da manhã para escutar, né? Assim, besteira, mas com respeito e com carinho, e que é importante manter isso, eu estou totalmente aberto e muito satisfeito também. Cristian, meu irmão, muito obrigado, de verdade. De novo, as portas estão abertas, obrigado. A casa é sua, saiba que eu tenho aqui um apoiador sempre no que for possível para que a gente possa levar para a população melhor. E eu busco ser um facilitador. Muito obrigado. Grande abraço.
Isso aí. Muito obrigado a você que ficou conosco em mais esse episódio. Veja que nós começamos falando o que poderia parecer até um papo político, excepcionalmente, porém, descobrimos tantas outras coisas, principalmente em torno da saúde. E olha que tem muito assunto para a gente discutir, por isso o Neto já assumiu um retorno aqui conosco. E a gente vai encerrando então mais esse Entre Faces aqui pelo portal Litoral em Pauta, lembrando que em breve com a TV Litoral em Pauta à sua disposição, e agradecendo mais uma vez ao nosso patrocinador, ao nosso apoiador, que é a Autoescola Objetivo, onde você pode conquistar sua CNH com facilidade, com alto índice de aprovação, maior frota de Caraguatatuba e com instrutores preparados para o atendimento. Então entre em contato com a Autoescola Objetivo, que está ali no Indaiá, em frente ao cemitério municipal. Um grande abraço a você, às terças-feiras sempre com encontros marcados a partir das 8 horas no YouTube e em todas as redes sociais do Entre Faces e também do Litoral em Pauta, ok? Um grande abraço e até a próxima, valeu!